Olá, estamos de volta. Terminamos a aula passada falando sobre competitividade, mostrando, né, como você conseguir essa competitividade dentro do mercado, utilizando a Nike e outros exemplos, como a Coca-Cola e a Ambev. E vamos para um outro termo que faz parte da nossa aula, que é a globalização, né? E aí nós temos alguns conceitos, né, sobre globalização, conhecido como a integração dos mercados em âmbito mundial, e essa integração é um resultado, né, desse processo de internacionalização da economia. Esse é o que chama sempre a atenção, né, a economia. Mas não é só a economia, a própria integralização também social, culturas de lugares diferentes, né, estão sendo aí transferidas, inclusive algumas modas virando praticamente, né, nível quase que mundial. Tanto é que a própria penetração da Nike, ela entra em vários países, colocando, né, impondo a sua moda, o seu estilo em vários países ao mesmo tempo. A cultura, a política, né, que também vem mudando muito a partir dos anos 80, né, principalmente um trabalho muito importante ali de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, naquela época em que implanta um novo modelo de gestão pública, e um destaque aí, né, dois destaques para a evolução da comunicação e do transporte. Sem essas duas evoluções, a globalização não estaria nesse patamar, né? Então a gente lembra sempre da internacionalização, da globalização, lembrando a tecnologia da informática. Só que essa tecnologia da informática, ela vai cair lá na internet, vai cair nas redes sociais, isso é, na própria imprensa, entra no que a gente coloca aí de comunicação. E a parte de transporte, né? A evolução do transporte aéreo, marítimo, né? Hoje se consegue se deslocar muito mais rápido, é um preço muito mais acessível, e criações, né, de novos aeroportos, de novos portos. E oficialmente, né, quando se fala em globalização, ele diz que a globalização iniciou com o Tratado Geral de Tarifas e Comércio, que foi estabelecido lá em 1947. Por que eu coloco oficialmente? Porque se você, quando vai estudar a história, vamos pegar um exemplo, né, no ano 1500, o Brasil, né, foi, entre aspas, descoberto pelos portugueses. E naquela época, Portugal, a própria Espanha, era muito forte nesse mercado internacional, nas trilhas lá, né, para as Índias, né? Então, a globalização já existia lá no passado. Agora, oficialmente, com esse tratado, onde exatamente se estabelece um comércio internacional. Só que ele foi substituído depois com a criação, né, da OMC, né, Organização Mundial do Comércio, que vai regular, vai, né, fazer com que essa comercialização entre o mundo, né, essa globalização, siga algumas regras e haja algumas proteções, né, comerciais, no caso de um questionamento de uma transação internacional de um país com o outro. Agora, quando a gente fala da globalização, a gente também pode analisar, né, de outras visões, como, por exemplo, na visão do consumidor, né? Quando a gente fala da globalização, para nós, consumidores, foi ótimo, porque nós passamos a ter mais opções de produtos com qualidades bem superiores e muitas vezes com preços muito inferiores ao que a gente tinha lá no passado. Vamos pegar, por exemplo, quando houve a abertura, né, do mercado brasileiro para essa globalização. Ela aconteceu, iniciou, né, mais fortemente no governo de Fernando Collor, e ele disse uma frase que ficou muito famosa, né, das carroças brasileiras que se dirigiam aos carros brasileiros, que eram carroças. E realmente, depois da abertura do mercado, hoje você tem carros muito melhores no Brasil, né, com um preço muito mais acessível por causa da competitividade que existe entre todas as empresas. Só não tem um preço menor por causa da nossa tributação, que é muito alta. E também podemos analisar essa globalização na visão social, né? Aí é o lado negativo, né? Porque menos inclusão, né? Eu acho que as diferenças, né, de rendas, de pobreza, de riqueza está cada dia maior. O exemplo da própria Nike, né, que faz parte, ela é uma indústria dos Estados Unidos, né, um país rico, desenvolvido, uma população com uma renda per capita muito boa, e ela vai exatamente produzir os seus produtos em países subdesenvolvidos, não para fazer e gerar rendas, né, pensando no social desse países, né, menores. Pelo contrário, vai lá para explorar essa mão de obra, porque ela é mais barata. Então, continua que as empresas, no caso da Nike,
ganhando mundos e fundos, né, muito dinheiro, investindo na sua empresa nos Estados Unidos, né, recolhendo esse dinheiro para os Estados Unidos e explorando os países, né, menos desenvolvidos, deixando lá, digamos, suas merrecas, né, em salários para essa população explorada. Então, mais do que nunca, há essa necessidade, né, de melhorar a distribuição das riquezas, né, de rendas e empregos dentro da população global. Mas é muito difícil. O que a gente vê, na verdade, são mais diferenças sociais, mais problemas por aí. Então, menos inclusão que a gente colocou aí, né? Mais exclusão do que inclusão. E dentro desse cenário de globalização, a gente sempre está usando a Nike, né, como exemplo. Então, o que nós podemos ver lá da Nike em termos da globalização, né? Então, ela é mais do que nunca, né, uma empresa globalizada e ela simboliza bem essa globalização porque ela atua em várias, né, países, né, de características, culturas diferentes, com seus produtos, né, em alguns casos, a maioria deles padronizados, né, ele consegue atuar com seus produtos em diversos países e às vezes com o mesmo produto, mesmo com culturas diferentes, e passando, né, ultrapassando as barreiras, entrando inclusive países que eram de difícil penetração. Eu me lembro que na década de 70, a marca mais forte em termos de empresa privada era a Coca-Cola. E a Coca-Cola, ela tinha uma marca que perdia para uma outra marca que conseguia ter maior penetração do que ela, que era Pelé. Porque a marca Pelé, o nosso jogador, era considerada uma marca mais forte do que a Coca-Cola na década de 70. Porque Pelé, a marca Pelé, entrava nos países comunistas. Lá nos países comunistas, as pessoas conheciam Pelé, porém a Coca-Cola era impedida pelos esses gestores dos países comunistas, porque era considerado um símbolo, né, do capitalismo, então eles não permitiam a entrada da Coca-Cola em seus países. Então, nesses países comunistas, onde a comunicação era muito restrita, não se conhecia a Coca-Cola, mas conhecia-se Pelé. E hoje não. Até mesmo os países comunistas, você já vai encontrar produtos como a Nike, Coca-Cola. Então, essas fronteiras foram todas abertas. A China, que é considerada, entre aspas, né, um país comunista, a gente percebe que ele é mais capitalista que muitos outros que se diz capitalista, né? E a Nike conseguiu esse sucesso porque era uma empresa, a princípio, norte-americana, ali, localizada nos Estados Unidos. Então, ele tirou essa visão local, esse foco no local, e passou para essa visão global, pensando no mundo e não só nos Estados Unidos, mesmo sendo ainda o país de maior representação em termos de faturamento, mas ela investe pesado nessa visão de mundo, né? Então, símbolo de uma globalização. Mas quando a gente fala em globalização, a gente falou aí da Nike, da Coca, a própria Ambev, né, a nossa empresa de transporte, de empresa aérea, né, a Embraer, aeroporto, a Embraer, entre outras. Mas nós temos que lembrar que a globalização ela vai impactar diretamente não só nas grandes empresas, né? As pequenas também precisam se adequar a essa globalização, a essas pressões e efeitos dela. Eu coloquei alguns exemplos para vocês analisarem como é importante essas empresas, mesmo pequenas, a olhar para esse mercado lá fora, nessa globalização, porque por mais que você fala, não, eu trabalho numa pequena cidade do interior, com 5.000 habitantes, aqui eu não tenho nem como pensar em globalização porque eu não vou exportar. Não é isso não, gente. Se você mora mesmo na cidade pequena, nós podemos pegar como exemplo as pizzarias e sanduicherias. Eu coloquei 2 exemplos. Vamos pegar primeiro as pizzarias. Muitas estão fechando e muitas estão abrindo. As tradicionais estão fechando e outras estão abrindo. Por quê? Algumas estão fechando por causa da estrutura pesada. Você tem aluguel de pontos, você tem garçons. E concorrendo a isso, você tem as blitz de lei seca, você tem a dificuldade de estacionamento, você tem a violência. E aí cresceu as pizzarias delivery. Então, ela com um custo menor conseguiu vender pizzas mais baratas, com o conforto de você comer em casa, e as pizzas tradicionais que têm um custo muito alto, as pizzas têm um valor muito alto, estão perdendo o mercado. As sanduicherias também, né? Está sentindo um reflexo muito grande numa cidade maior, numa capital. Eles sentiram primeiros reflexos com a chegada do McDonald's. As pizzarias grandes também sentiram um impacto muito grande com a chegada da Pizza Hut. Mas hoje, até as pequenas, nos pequenos lugares menores,
Tem lá o iFood, né, pesado, ou algumas outras trabalhando com delivery pesado, prejudicando. Isso tudo, gente, é globalização. iFood, McDonald's, Pizza Hut, né? Então, tudo isso é globalização. Coloquei também outros exemplos, o Uber, né, que chega praticamente liquidando os táxis. Tem a Amazon, a maior empresa de vendas, né, online, comércio e-commerce, acabando aí com as pequenas empresas, por exemplo, as livrarias, e a própria alteração de um câmbio, você sente o impacto imediato, aumenta combustível, aumenta a farinha de trigo, que vai afetar o preço do pão. Então, não dá para você pensar hoje numa empresa, mesmo pequena, sem os impactos da globalização. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta.